Um contar para o outro sonho. Eu tive um sonho essa noite, então é um tema que, de uma forma geral, interessa as nossas indagações e curiosidades. Então, nós vamos entender o sonho e o sono pela ótica da doutrina espírita. O sono é uma atividade natural e periódica de repouso corporal. Isso é o sono. E a outra questão nós vamos iniciar perguntando: o que nós fazemos enquanto estamos dormindo? Primeiramente, a gente tem que lembrar que o espírito, cada um de nós é um espírito imortal. Nosso corpo é um corpo de espiritual. Ele é imortal. Para continuar no seu processo evolutivo, no seu progresso, ele necessita reencarnar num planeta como a Terra, por exemplo, um planeta material, e para isso necessita de que corpo? Um corpo material. Então, esse espírito, para vir progredir, fazer o seu aprendizado, realizar as suas conquistas, necessita de várias reencarnações. E cada reencarnação no seu corpo material. O meu espírito é imortal, mas o meu corpo material, esse é perecível. Esse vai ficar aqui porque os órgãos vão parar de funcionar, porque ele vai envelhecer ou por outras situações. Mas para que esse espírito venha se juntar a esse corpo material e colocar ele em atividade, poder entrar na atividade do planeta, essa ligação não seria possível se não houvesse um elo, uma ligação entre esse corpo espiritual e esse corpo material, que nós chamamos perispírito, o corpo perispiritual. Então, o espírito sempre vai estar acompanhado do perispírito. Ele encarna através desse perispírito, que é o elo, e mesmo com a morte, o perispírito acompanha o espírito. Quem fica no planeta, quem jaz, é o corpo material. Entendido isso, começamos a compreender, então, que no momento do sono, esse repouso natural e periódico diz respeito a que corpo? Ao corpo material. O corpo material precisa dormir para que possamos refazer as nossas energias. É através daquele momento do sono que as atividades do organismo vão se retemperar. Elas vão ficar no estado que a gente chama de estado basal, estado vegetativo, e ele está automatizado. O coração está ali funcionando, a respiração está tudo automatizado. Não necessita da presença do espírito ali. Vejamos, o espírito necessitou do corpo, mas não está escravizado e chumbado a esse corpo físico pelo perispírito, não. Ele está unido através de laços, de filamentos característicos. Ou seja, quando esse corpo dorme e mantém a sua atividade basal de refazimento do seu campo energético, dos seus campos celulares, não necessita do espírito, com o perispírito. Isso vai haver uma saída, um deslocamento, um desdobramento desse corpo perispiritual, que nós chamamos de quê? Emancipação da alma. Liberdade da alma. A palavra emancipar-se diz tornar-se autônomo, ter liberdade. Então, esse espírito, que se chamamos de alma, porque está encarnado, se emancipa e sai de junto desse corpo físico que está chumbado lá na cama, roncando, né? Vamos dizer assim, para ficar bem claro, está lá, o espírito sai. Mas temos que entender que durante a encarnação, esse espírito nunca vai estar completamente separado desse corpo físico. Não é possível. Ele sempre vai estar unido a esse corpo físico por um fio fosforescente, ou podemos chamar um laço, outros podemos chamar de cordão de prata. Já ouviram falar do cordão de prata? Então, esse espírito se desloca, se desdobra, se emancipa e pode ir aonde ele quiser.
mas vai estar ligado a esse corpo por esse fio. E a qualquer momento que necessite da presença do espírito, ele retorna à sua prisão corporal. Porque para o espírito, manter-se aqui no corpo é uma prisão. Então, aquela hora assim, pô, tem perigo do meu espírito se emancipar e alguém me acordar? O que acontece? Antes de alguém me sacudir, o espírito já retornou, né? Então, a gente não pode ter esse medo. Isso é obra divina. Então, nós temos que saber que esse espírito ele se desloca, ligado sempre por esse cordão fluídico. E ele se reporta ao local aonde ele interessa por suas afinidades. Bem, quando que se dá a morte? Quando se rompe esse laço fluídico. Ocorre a morte. Não tem mais ligação com o corpo físico. É um espírito sem esse laço. Como é que se distingue um espírito? No plano espiritual, se ele está encarnado ou desencarnado. Aqueles que têm o fio, que têm um laço, são espíritos encarnados que o corpo está em atividade basal. É assim que se distingue. Então, na realidade, o sono é uma porta aberta que Deus abriu para que, mesmo encarnado, nós, espíritos, pudéssemos nos retemperar na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Pudesse reencontrar meus amigos, os meus grupos de afinidade, se livrar mesmo de situações, às vezes, dolorosas do próprio corpo e poder estar no plano espiritual. Então, é através do sono, que é uma verdadeira porta que me permite essa saída de volta para a pátria espiritual, até que chegue um momento da grande partida, que é o desencarne. Na realidade, então, vamos entender que esse momento, esse estado temporário que vivenciamos quando estamos dormindo, ou seja, fora do corpo, vai se tornar o estado definitivo quando ocorrer a morte. Reparem bem que toda noite, então, nós morremos um pouquinho. É para que aprendamos a perder o medo da morte. Porque o que é a morte? É a saída do corpo físico. Toda noite a emancipação do espírito. Então, toda noite morremos. No sentido da palavra, que vamos aprendendo a sair cada vez mais e nos liberar desse corpo físico. Tem um caso no livro Nosso Lar, que é contado por André Luiz, que ele se encontrava na colônia Nosso Lar, admirando a beleza da noite, e de repente ele viu 2 vultos enormes. E desses vultos saía um filamento dos braços e das pernas, e da cabeça saía um cordão estranho, pareciam verdadeiros 2 fantasmas. André Luiz sentiu medo e correu lá para o interior do local da colônia e perguntou à irmã Narcisa que situação era aquela. E a Narcisa, até com humor, riu e falou assim: eu também já passei por isso, tive medo. Você não reconheceu esses 2 amigos? Eles são amigos, são espíritos encarnados, que vêm durante o seu momento de sono, despreendem, se emancipam e vêm para a nossa colônia para estudar. Nós reparamos a singularidade deles, a nossa diferença, nós podemos distinguir em função dos filamentos que saem dos braços, das pernas e esse imenso fio que sai da cabeça. Certamente ela tratava de Fernando de Lacerda e Chico Xavier. Eram espíritos que eram comuns, né, em contato de estudo. Então nós podemos pensar assim: imagina o André Luiz, desencarnado, se assustando com o encarnado. Você vê que as situações, achou que eles eram verdadeiros fantasmas, porque eles eram imensos, porque ele estava vendo, na realidade, o corpo perispiritual. É uma história até muito bonita. Então a gente vai aprendendo assim, olha como é que eles, na espiritualidade, André Luiz também estava aprendendo a distinguir um espírito encarnado de um espírito desencarnado.
Então, quando a gente vê com um fio na cabeça, a gente já sabe que está encarnado. A gente já não precisa, pelo menos alguma característica, a gente já vai aprendendo e perdendo medo. Então, poderíamos dizer o que são os sonhos. Os sonhos são os efeitos da emancipação da alma. Né? Essa alma, o espírito encarnado, ele é ávido para se desprender. O corpo é uma verdadeira cela. Ele é ávido para desprender. Ele é ávido pela liberdade. Então, não necessita do sono completo para ele se emancipar. O espírito encarnado, ele aproveita qualquer momento para ter liberdade. Qualquer situação que as funções vitais entrem em torpor, ele aproveita a trégua do corpo físico para sair em liberdade. Sabe aquele momento que a gente dá aquela cochilada? É um momento que o espírito já aproveita para sair. Aquela cochilada. E naquele momento de cochilada, a gente às vezes tem a impressão que viu uma figura, viu uma imagem. Às vezes a gente deu uma cochilada, escutou uma palavra. E às vezes a gente escuta até frases inteiras. O que é isso se não é o eco da conversa de algum espírito que está tentando conversar com a gente? A gente saiu, foi lá e captou. Só que nessa saída acontece uma coisa, é como se fosse uma clarividência indefinida, uma espécie de clarividência indefinida. O espírito, ele se alonga e ele vai a outros lugares, ele tem acesso ao registro dele de memória de vidas precedentes, ele vê outras situações, mas muitas vezes não podemos esquecer que ele está ligado ao corpo físico com questões materiais dos seus interesses do momento. Então essas situações se embrulham, causa às vezes uma confusão. A gente fala coisa mais sem nexo. Estou eu vendo uma situação, encontrei fulano no sonho, e ao mesmo tempo estou vendo aqui essa situação aqui dos dias atuais que eu estou vivendo, essa aflição. Ficou uma coisa às vezes meio confusa. Então essa confusão é porque nós temos que lembrar sempre que o corpo físico, ele é um abafador de memória. E aquilo que eu vejo emancipada, eu não vejo com os meus olhos físicos, não escuto com meus ouvidos corporais, é pelo meu espírito. Então, essa impressão, ela não é nítida da forma que nós imaginamos. Às vezes a gente vai esquecer. Puxa, ficou uma lacuna nesse sonho, não consigo recordar, ficou um pedaço que eu não consegui entender. Geralmente, a gente pensa que vai acontecer assim. Na hora que nós vamos vivenciar uma determinada situação, por intuição, a gente vai saber resolver aquilo que o sonho tentou imprimir na nossa tela espiritual. Trouxe um caso do livro Os Mensageiros, que diz assim, estava no plano espiritual, e eles estavam estudando, ele estava mostrando, Aniceto estava explicando para o André Luiz, um determinado caso, se chama Nieta, Atividade Plena, capítulo 38. Bem, ele fala assim, olha, vejam aquela jovem senhora encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. A vovó está desencarnada. A avó chegou para ela e falou assim, em sonho, ela desdobrada, ela emancipada, e a avó conversou com ela assim, Nieta, esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode velar agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esqueceu. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso das nossas mãos. E vencido o espantalho da calúnia, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Nada temas, minha filha. Aí depois, Aniceto esclarece. Perguntaram se a neta estava registrando tudo.
ele fala assim, ó, a neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritais. O fenômeno é mais de união espiritual do que percepções sensoriais propriamente ditas. Ela, porém, acordará encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Ela vai contar assim, que viu no sonho, olha como é que a pessoa vai contar, a Nieta vai contar a história. Viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor. Aí perguntam para ele, mas ela não se lembrará nem das palavras ouvidas? Respondeu Aniceto, devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a vovozinha, recebendo a emissão de pensamentos positivos. Ou seja, a avó usou um simbolismo da calúnia com a serpente. É um simbolismo. Era uma forma dela acordar e trazer aquele simbolismo, para na hora que ela vivenciasse aquilo, ela pudesse escolher ficar com a virtude, com a flor do esquecimento. Se não for uma pessoa bem preparada, se essa neta encarnada for dada a interpretações, vai achar que ali tem que ela deve jogar no bicho, não é? Ou em qualquer outra coisa que responda uma serpente. Olha o perigo. Completamente diferente. É sempre com conteúdo moral. Outra coisa, vamos falar sobre a liberdade do espírito. O espírito emancipado, então, ele tem a liberdade de escolher com quem ele vai se relacionar, com quem ele vai visitar, o que ele vai fazer. O livre-arbítrio é sempre o mesmo, acordado e dormindo. Vocês querem ver uma coisa? A gente vai vir para o centro espírita. Aí a gente sai assim no portão de casa e fala assim, tô achando que está esfriando, não vou para o centro não. Ninguém, não foi uma interferência de ninguém. Nós mesmos, vou ficar em casa vendo televisão. Fizemos uma escolha de não vir ao centro e ficar em casa. Outras vezes a gente pode falar assim, vou ao Leon Denis. Chego no portão, aparece uma vizinha e fala assim, vamos ao cinema comigo? Aí eu falo, vamos sim, vamos ao cinema. Já teve uma interferência de terceiro. Mas a responsabilidade é minha, se eu aqui tinha um compromisso. Da mesma forma, quando dormimos. Quando dormimos, nós podemos pedir para estarmos junto com os nossos benfeitores espirituais, em locais de estudo, em locais de trabalho. Nós nos reunimos, muitas vezes, no plano espiritual, para diversas tarefas. Os nossos benfeitores combinam com a gente mesmo e nos aguardam. E, muitas vezes, não comparecemos. Por quê? Porque na hora do sono, na hora da emancipação, o espírito, por si só, resolve demandar outros lugares ou, por interferência de terceiro, ele se localiza para outro lugar. Então, a emancipação do espírito vai estar no plano espiritual. Mas com quem depende de cada um. Qual é a sua afinidade, com que grupo você gosta de estar, que lugar você gosta de frequentar. Quantas pessoas aproveitam o momento do desprendimento físico para sair em busca de situações esdrúxulas e do mais baixo nível moral, que talvez não fossem capazes de buscar acordadas, porque teriam vergonha. Mas aproveita o sono, a desculpa do sono, para sair à caça de emoções e paixões aviltantes. E a pessoa diz assim, não posso fazer nada, eu estava dormindo. Ela fala, e a responsabilidade dela? Quem é que estava dormindo? Já aprendemos isso. O corpo físico. Quem estava dormindo era o corpo físico. Quem decidiu ir para aquele local foi o espírito, que sou eu. Não tem eu e o espírito, não. O meu espírito. Eu sou o espírito. Eu
Porque quando eu não falo eu sou o espírito, tem um corpo aqui, não tem nada, que é uma caixa vazia. Então é quando a pessoa busca esse momento para sair à caça de emoções das mais baixas possíveis. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no Memórias do Suicida, o espírito, o Fernando, indo visitar constantemente a colônia Maria de Nazaré. Ele chegava a ultrapassar a fronteira de limitação junto aos suicidas. Fernando de Lacerda foi visto várias vezes pelo Camille, relatado no livro, que o determinava e o distinguia pelo seu cordão fluídico. Ele, por várias vezes, se encontrava lá em trabalho. No Missionário da Luz, André Luiz relata um fato que o instrutor Alexandre comenta com eles de uma reunião que ele resolveu fazer por os espíritos espíritas para lidar sobre mediunidade no plano espiritual. Dentro de todos aqueles convidados, a maioria não conseguia comparecer. E relata 2 fatos destacadamente, que é a do Vieira e de Marcondes, que não vão à reunião do qual eles se incumbiram de participar para o estudo, porque foram buscar, um ficou nas questões da área sexual e o outro ficou com uma outra perturbação lá de uma pessoa que ele foi, estava quase sendo obsediado. Por isso que de vez em quando nós vamos ver que a gente acorda de repente correndo. Por que a gente acorda correndo? Porque às vezes o corpo funciona como um refúgio. Você está no plano espiritual. Aqui eu me refugio. Quando eu estou do lado de lá, estão os meus credores. Estão aqueles que me conhecem realmente. E às vezes eu não consigo evitar e suportar-lhes a presença, é quando a gente às vezes foge para o corpo físico. Quantas pessoas têm na hora do sono medo de dormir? Por que tem medo de dormir? Por que estão tendo pesadelo? Então nós vamos descobrir que esses aspectos psicológicos, às vezes você acorda com uma depressão moral, cansaço, ansiedade, medo, ou ao contrário, muita alegria, tranquilidade, contentamento, esperança renovada, tudo isso é efeito da companhia espiritual que se teve no momento que se emancipou. É companhia. Foi escolha, é afinidade. Oh, mas como é que eu estou me relacionando com essas pessoas? O que estava na mente naquele momento que foi dormir? É igual lá no computador, qual foi o último endereço? Aí a pessoa está em casa, vê aquele filme de terror, ou então aquele filme de cenas sexuais, muito forte, vê, impressiona a mente e vai dormir, sem uma prece, sem um cuidado. Para onde é que essa pessoa está sendo encaminhada? Que tipo de coisas ela gosta de ver? Que tipo de situações ela se alimenta espiritualmente? A gente não tem cuidado com o que vai comer? A gente não escolhe ali, não, isso aqui é muito gorduroso, eu não posso porque isso aqui tem muito não sei o que, colesterol. A gente não aprendeu a selecionar do que se alimenta? A gente tem que aprender o que nós alimentamos o espírito. Nós que aqui nos encontramos, estamos alimentando o espírito através do estudo, do evangelho, do livro dos espíritos. A gente vem aqui fazer prece. O que a gente vem alimentar o espírito? Com vibrações mais elevadas. Por isso a importância, quando ao dormir, ler uma página de moral edificante, para que a nossa vibração seja elevada, para fazer uma prece, e a gente está naquela sintonia espiritual, e podermos, pelos nossos benfeitores espirituais, sermos aproveitados, tanto no estudo quanto em tarefas. Da mesma forma, podemos, ao nos emancipar, fazermos visita. A Dona Ivone, os casos da Dona Ivone relatado tanto na Luz do Consolador, como num caso de reencarnação, que ela relata a facilidade que ela tinha, né, de desdobrar e fazer visitas. Nesse um caso de reencarnação, ela vai até a capital da Polônia, visitar lá o senhor Z, que tinha sido, né, um companheiro dela de outras vidas, mas ele estava encarnado,
ela vê o ambiente que ele mora, ela sabe descrever ele fisicamente. Então, ela mesma diz, eu tenho a facilidade, que é muito difícil, é raro, de me lembrar de pormenores. Vejamos bem que não era um privilégio, era a misericórdia divina permitindo para que ela utilizasse aquilo em tarefas e em livros como ela nos deixou de aprendizado. Então, Dona Ivone tinha essa possibilidade de fazer essas visitas espirituais e visitava pessoas atualmente que ela não encontrava há algum tempo pela distância. Ela saía, desdobrava e fazia visita a parentes, a amigos. Então, vocês vejam, se nós podemos visitar amigos e parentes, nós também podemos visitar quem não é amigo e nem parente, não é assim? Então, a gente fica pensando, quem é que está vindo me visitar? Qual o objetivo da visita? Olha como é importante a prece para que faça o quê? Uma proteção. A prece é uma proteção ao nosso redor. No momento que realizamos a prece, convocamos para junto de nós a proteção dos nossos benfeitores espirituais. Bem, significação dos sonhos, né? Os significados dos sonhos. Então, percebemos que nem todos os sonhos vai ter um significado que nós acreditamos e nem um aviso necessariamente. Muitos deles vão fazer parte do nosso efeito de imaginação, não é? A gente está com as nossas questões do dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas questões ainda de sobrevivência da matéria. Nós chegamos em casa, muitas vezes, cansados, com contas para pagar, com situações familiares seríssimas para resolver. Isso tudo fica aqui gravado. São as minhas necessidades. Às vezes a gente dorme e vai lá na casa daquele parente que a gente está ligado por causa dos problemas. Às vezes a gente dorme e vai lá para o local de trabalho. Quando a gente fala assim, puxa, eu não consigo desligar. Não é quando a gente fala, não consigo desligar dessa situação. É quando a gente tem que começar a aprender a se desligar sim. Porque se fosse um processo de desencarne, a gente estaria ali. Ligado ainda àquela situação. É quando a gente começa a pensar assim, como é que eu tenho que fazer para entender que isso eu não vou resolver agora? Então você vai diminuindo a sua ansiedade e aprender a utilizar o momento do sono para um recurso de recuperação do corpo físico e de uma liberdade do espírito em termos de refazimento de ideias. E não começarmos a acordar e relatar os nossos sonhos, um perguntando para o outro, eu sonhei com cabelo, significa o quê? Eu sonhei... Isso é crendice, isso é superstição. Nós já entendemos que o corpo, ele abafa a visão que o espírito teve. Então, a maioria das situações não vai ter essa recordação da forma que a gente imaginou. Mas o importante é que durante o momento que estivermos vivenciando uma situação, possamos ser intuídos, acordarmos. Uma outra questão também que a gente tem que pensar, que quando nós reencarnamos, se nós formos espíritos lúcidos da reencarnação, certamente nós participamos da elaboração do projeto reencarnatório. É diferente daqueles espíritos que se encontram alienados, que não sabem nem que vivem e nem que desencarnam, eles são levados para uma encarnação. É como uma criança. A criança, a gente pega e bota aquela roupa nela e leva ela para aquela escola. O adulto escolhe a sua roupa e aonde vai estudar. Então, essa liberdade é de acordo com a responsabilidade que o espírito pode assumir. Então, a responsabilidade da reencarnação, nós podemos dizer que são reencarnações como lúcidos. Escolhermos, sentamos juntos e elaboramos lá uma maquete da minha vida futura. Então, eu sei que com quantos anos eu vou passar por essa situação, eu sei que mais ou menos nessa faixa etária eu vou vivenciar essa outra situação. Isso está tudo ali. Eu resolvi, eu fiz esse projeto, eu elaborei esse projeto com o meu mentor espiritual. Ele falou, olha, isso aqui... Então, aquelas situações mais pontuais estão ali.
Quando eu emancipo e saio do corpo físico, a gente chama o próprio processo anímico da própria alma. Olha que não tem outro espírito me dizendo, não. Eu, pela vibração que eu passo a dispor, eu posso acessar a minha memória. Está tudo lá guardadinho. Só que quando eu encarno, né, eu entro no processo de oclusão do corpo físico. O meu corpo físico funciona como um abafador do espírito. Ele abafa. Quando eu saio em liberdade, eu posso acessar o meu arquivo no corpo perispiritual, a minha memória, e recordar determinadas situações que eu vou vir a passar. É quando a gente fala assim, olha, isso foi um aviso que eu vou vivenciar isso. É para quê? Para a gente se preparar. Não é para se desesperar. Só é avisado quem pode ser avisado. Né? Só é permitido pela misericórdia divina acessar quem tem condições para isso. Então, ele vai se preparar para uma determinada situação. Então, nós vamos perceber que em todas as situações dos livros sagrados, sempre tem um caso de uma visão em sonho que a gente chama o quê? Premonição, né? São os profetas que tinham as premonições do futuro. Essa possibilidade de você acessar um dado do que vai vir a acontecer no seu futuro, nós chamamos de uma faculdade do próprio espírito, né? A mediunidade onírica, que é pelo sono, pelos sonhos que vão se revelando. Quem é que a gente lembra? José, do Egito, interpretando os sonhos do faraó. E José também, pai de Jesus, quando ele em sonho foi avisado para carregar o menino Jesus para o Egito. Era alguma coisa que iria acontecer. Então, nós vamos reparar uma premonição. Esse sensitivo tinha essa possibilidade. Mas isso não é de estranhar se nós já entendemos que ao dormir nos emancipamos e estamos em contato com os outros espíritos, podemos, mesmo que nós, não por um processo anímico, acessarmos a nossa memória, um benfeitor espiritual vem nos avisar, vem nos preparar, quando ele achar que aquilo é importante. Então é quando a criatura sabe da sua própria morte, ou descobre a morte de algum parente, quando são questões de casamento, às vezes um nascimento. Nós vamos lembrar, por exemplo, o sonho da mulher de Júlio César, de Capurnia. Ela sonhou que existia lá uma associação entre o Brutus e uma outra personagem histórica para assassinar o seu marido, Júlio César. Ela avisou a ele para ele não ir no Senado aquele dia. Foi quando ele foi assassinado. Quer dizer, ele sonhou com a morte de um parente. Ela foi avisada para avisar a ele. Abraham Lincoln. Lembra o que aconteceu com Abraham Lincoln? Ele emancipado, ele viu um caixão na Casa Branca, todo mundo chorando muito, e ele perguntou ao guarda, o que está acontecendo? O presidente morreu, foi assassinado. Aí ele acordou e um tempo depois ele foi assassinado. Quer dizer, ele teve a possibilidade. Abraham Lincoln tem vários episódios mediúnicos na vida dele, de avisos. Podemos, histórias românticas, comprovadamente, da pessoa que sonhou com o homem com que ela vinha se casar no futuro, com que a pessoa iria se casar. Sonhou exatamente onde morava, como é que era o rosto do marido. Outros sonharam com o filho que iria receber e não estavam nem grávida. E ocorreu. Outros processos de traição. Às vezes o espírito permite que o outro acesse. Vocês querem ver uma coisa? Às vezes a gente tem uma antena muito direcionada para uma pessoa. Mãe geralmente tem antena direcionada para a filha, não tem? Vamos botar esse exemplo. Não vamos usar exemplo de marido e mulher, não. Mãe está direcionada para o filho. Aí ela olha para o filho e fala assim, eu não sei o que é, mas você está mentindo. Não é assim que acontece? Eu não sei o que é, mas você está me aprontando. Da mesma forma, um casal, que uma antena esteja virada para o outro.
alguma coisa, quando eles estão muito, tem alguma coisa que não está batendo, que a pessoa fala assim, eu não sei o que é. Eu estou desconfiada. O que na realidade aconteceu? Você desdobrou, né, o processo de emancipação da alma, e visitou o campo oculto do outro, o pensamento do outro. Porque o espírito, ele não fala, ele emite, irradia as suas imagens através dos seus pensamentos. Criam-se cenas. A gente lê o outro como se fosse um livro ilustrado. Então você pode olhar no campo do outro aquilo que ele fez, está fazendo ou está pensando em fazer. Então é quando a gente começa a falar assim, não dá mais para pensar, dá para pensar sozinho. Nós estamos numa comunidade. Se o outro estiver com as suas antenas muito ligadas, ele vai captar nossas intenções mais secretas. Porque a gente irradia. A gente aqui, acordado na vigília, a gente faz tipo, faz cara, faz jeitinho, a gente aprende a utilizar as máscaras da personalidade, não é assim? Se não for uma pessoa muito inocente, ela vai saber direitinho manipular alguma dessas máscaras. No campo espiritual isso não existe. Está aberto. Os campos estão para que o outro perceba. Por isso que a gente fala assim, puxa, eu estou com essa, a gente pode falar uma percepção de um fato. É quando o espírito começa a perceber. Então nós temos na história inúmeros casos. Mas o importante é a gente sempre relembrar o seguinte. Primeiro nós vamos aprender que a gente não vai mais dizer assim, estou doido para morrer para descansar. Isso a gente vai aprender. Ou então, morreu para descansar, ele precisava descansar. O espírito, nós aprendemos que ele não descansa. O espírito nunca fica inativo. O espírito não dorme, a menos que ele se condicione sobre isso. Vocês querem ver? Alguns espíritos encarnados de algumas religiões acreditam que vão dormir um determinado sono. Eles se condicionam e dormem mesmo. Processo de condicionamento. Ele se condicionou para aquilo acontecer. Então é quando a gente começa a pensar assim, nós estamos aqui para nos instruir e crescer como espíritos. Então, o meu espírito não vai dormir. O momento que o espírito não está em atividade profunda é no momento da gestação. Ele está se preparando para reencarnar. Todo o restante ele está em atividade. Então, dormindo, ele não está. Bem, sabemos também que, ao nos liberarmos desse corpo físico, que funciona para o espírito como uma verdadeira cela carcerária, o espírito ele aspira pela liberdade, ele sonha com a liberdade total e empuxa, às vezes, esse corpo como se fosse um balão cativo. Às vezes a gente sente até tremer, de tanto que esse espírito tem vontade de ficar lá no plano espiritual. Vocês não veem que às vezes a gente volta, dá vontade de continuar dormindo? Não acontece isso? A gente fala assim, poxa, mas estava tão bom. Quantos fatos EQM que se chamam de experiência quase morte, as pessoas relatam sobre por que você me trouxe de volta. Estava numa situação tão tranquila, um lugar tão bonito, o processo me trouxe de volta à vida. O espírito volta amargurado. E a gente tem medo. É aquela expressão, medo de ser feliz. Não é? Então a gente vai perceber que essa noite, ela pode ser uma excelente conselheira. A gente não usa essa expressão, a noite é boa conselheira. Contanto que eu aprenda a dormir. Contanto que eu busque companhias espirituais que me adicionem, que me deem processo de crescimento, de edificação. A gente quando está aqui na casa espírita, estudando, a gente quando lê o Evangelho, a gente quando está junto fazendo uma prece, como é que a gente se sente? A gente não se sente bem?
a gente parece que a gente fala assim, parece que alguma coisa cresceu. E cresceu mesmo, parece que o nosso coração ele amplifica aquele momento que a gente fala assim, ai, como é bom ficar aqui. Por quê? Como é bom ficar aqui? Que vibração é essa que essa casa e tantas outras casas e tantos outros lugares? Estou dando um exemplo porque nós estamos aqui. Que vibração é essa? A vibração carinhosa desses benfeitores espirituais que estão aqui do nosso lado. No momento que nós estamos aqui, embaixo dessa cobertura, né, desse grande guarda-chuva vibracional, nós estamos sendo amparados. É o momento que o benfeitor espiritual utiliza para acionar determinada coisa que a gente está ouvindo, para nos chamar a atenção sobre aquilo. Às vezes, uma semana depois, a gente vai fazer a gente pode falar um link, né? Uma correlação com aquilo que se ouviu. É o momento que nós temos uma mente com possibilidade de ser acionada. É aquela hora, ou então aquele momento que a gente fala assim, eu tive um sonho, eu vi uma situação, eu não sei dizer o que é, mas depois que eu tive esse sonho, tirou aquela dor de mim, aquela mágoa. Quantas pessoas já viveram isso? Eu não sei, ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, eu não encontrei nem fulano, mas aquela mágoa foi arrancada. Olha quantos trabalhos ocorrem na espiritualidade, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Da mesma forma, nós sabemos que os locais mal frequentados e mal vibrados vão deixar sequelas. É quando a gente fala verdadeiros chips espirituais são colocados. É aquela criatura que acorda e fala assim, olha, hoje eu acordei com a... Não sei por que é com a macaca, mas geralmente é com a macaca. Eu não sei por quê. Eu acho os macacos até uns bichos muito risonhos. Então, é aquela expressão, olha, não sei por quê. Não chega perto de mim hoje que eu estou dando choque. Acordei assim. Como que acordou assim? É uma pergunta. Aonde eu estava para ter acordado assim, então? Com quem eu estava? Então, a gente vai pensar assim, olha, não interessa mais saber com quem foi, mas eu vou começar a cuidar para onde eu vou. Eu vou cuidar desse endereço. Não há como eu chegar em casa, depois de um trânsito desse, não é? Confusões que nós temos nas nossas vidas particulares, todos nós somos premiados por essas lições. E falar assim, eu vou dormir em paz, acho difícil. Chico Xavier sempre comentou que só os cachorrinhos deitam assim e dormem, sem dizer uma prece, que o ser humano, ele deveria se preocupar com as companhias espirituais que ele traz para o quarto dele, na hora de dormir. Vocês já imaginaram o que significa isso? Dependendo dos lugares que nós passamos a frequentar, que companhias espirituais estão ali? Vocês imaginaram o nosso quarto com o espírito está em todos os lugares. As paredes não são problema. Que tipo de companhia? Será que o nosso quarto está protegido? Quem é que geralmente o quarto de quem está protegido? De quem faz barreira vibratória através de quê? Da oração. Olha mais uma vez a importância da oração através do culto do lar. Verdadeiras defesas vibratórias que não permitem a entrada de espíritos inescrupulosos. É para a gente pensar assim, eu vou fazer de conta que eu não sei? É melhor? Ou é melhor eu aprender a me responsabilizar por quem eu tenho atraído para dentro da minha casa e do meu quarto, através da minha atividade mental? O que eu tenho assistido na televisão? Depois eu não sei por que eu fiquei naquela situação, inclusive dando possibilidade de um processo obsessivo. Claro que sim. Quantas personalidades nós sabemos que foram obsediadas em processo de sonho? É quando a pessoa acorda, preparada, intuída para uma situação desagradável. Então é quando a gente pensa assim, olha só, eu quando desdobro,
atividade espiritual. Então eu tenho que aprender a dormir, para que essa noite seja boa conselheira, sim. Para que essa noite me dê recursos de crescimento, e não de hora perdida, e não de hora vazia. Então, mais uma vez, entendermos, né, a importância das preces nas nossas vidas. A gente deve acordar, o primeiro momento, agradecer a Deus pela noite que nós passamos, agradecermos, louvarmos a Deus pela vida, pela misericórdia divina que nos permite mais uma reencarnação, para aprendermos, para sanarmos os erros do passado, para efetuarmos novas conquistas. E antes de dormir, é a hora que sabemos que o nosso espírito irá se emancipar, a gente vem da rua e tem que parar e falar assim, da mesma forma que eu tomo um banho para me limpar das impurezas da rua, para não deitar na cama suja, não é assim que a gente faz? O brasileiro faz isso. A gente tem que organizar esse espírito, que vem tumultuado mesmo. Vem tumultuado com uma série de situações da própria vida mesmo, da atualidade. Então é a hora que para, se lê uma página, entra naquela vibração, naquela sintonia. Reparem que a palavra sintonia, ela funciona igual um dial de um rádio. Quando você fica ouvindo assim, ó, eu estou nessa faixa, eu estou nessa rádio, mas eu quero aquela outra rádio. Aí eu vou por sintonia, buscando elevar minha faixa vibratória. Não é por mecanicamente eu estou lá. Eu não consigo mecanicamente estar numa faixa elevada. Eu ainda não sou um espírito que pensa o dia inteiro em coisas elevadas. Eu preciso aprender a me sintonizar. Porque se deixar do jeito que eu estou, vou me afinizar com o que ainda é complicado. Porque eu me conheço. Eu sei que eu ainda tenho apetites e paixões mal resolvidas na vida. Só que eu não quero mais reforçá-las. Eu quero um novo aprendizado. Eu quero saber aproveitar a oportunidade de uma nova conquista. Então, se eu tenho consciência que por afinidade eu vou para uma situação ainda complicada, por que eu vou fazer isso? Eu me conheço. Então, eu vou lá sintonizar uma estação mais alta. Como é que eu faço isso? Com a leitura de uma página, a leitura do Evangelho, a aproximação dos benfeitores espirituais junto a mim. É aquele desabafo que a gente tem com Deus, que a gente conversa, que a gente busca a Deus para falar das nossas dificuldades, das nossas lutas, lutas morais, lutas financeiras, lutas do corpo físico, lutas, Senhor. Me ajuda, Senhor. Que nesse momento, né, que o meu corpo vai dormir, que meu corpo vai se refazer, o meu espírito, Senhor, possa buscar esferas mais elevadas. Permita-me, Senhor, que como aluno, como aprendiz do bem, eu possa frequentar grupos de estudo, grupos do Evangelho, que meu benfeitor espiritual possa me aproveitar como trabalhador, como aprendiz, como estagiário, seja lá o que for, Senhor. Mas não me deixe à solta por aí. Eu ainda não sei ir para bons lugares sozinho. Me direcione, Senhor, na hora do sono, para que quando eu acorde, acorde bem disposto, acorde com boas intuições, com bons pensamentos, com a renovação não só do corpo físico, mas dos meus objetivos. É aquela hora que a gente fala assim, olha, hoje eu acordei com uma disposição para vencer essa situação, parece que me deram uma lavada. É uma lavada mesmo, é uma limpeza no sentido de retirar uma série de pensamentos nebulosos, negativos, que ainda teimamos em manter. É a hora que a gente acorda para um novo dia e fala assim, é uma reencarnação a cada dia, no momento que eu consigo entender que a cada dia a misericórdia divina me permite realizar de uma forma melhor
a experiência de vida. Então, possamos sempre lembrar que os nossos sonhos, não usemos o sonho como motivo para entortar aquilo ali para coisas que nos interessam. Sabe, às vezes a pessoa pega um sonho e fala assim, isso quer dizer isso, porque ela está doida para fazer uma determinada situação. Ela quer se explicar. Não podemos entrar nessa faixa. Temos que aprender com calma, nos nossos momentos, de analisar os nossos sonhos assim. Olha, eu só vou analisar para o que for coisa boa, para o que for de edificação moral. O restante não está me interessando. Estou aprendendo a me desligar dessas vibrações e dessas conexões que não me interessam mais. Vou olhar o meu sonho de uma forma agora de refazimento de alma. Que dessa maneira, então, possamos encerrar com uma pequena parte de um texto de Divaldo e Joana, do livro Episódios Diários, dizendo assim: antes do repouso noturno, deixe as preocupações à margem. O travesseiro não aconselha ninguém. À noite bem repousadas, os encontros espirituais durante a fase do sono são os propiciadores da inspiração, que soluciona as questões em pendência. Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela te estimule os centros do pensamento sadio. Ora com íntima confiança em Deus, entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estarás renovado. E, se retornares à pátria espiritual enquanto o corpo dorme, terás melhor condições de compreender e seguir tranquilo os novos rumos que a vida te concede. Que Jesus, então, nos abençoe hoje e sempre. Um feliz dia do amigo para todos vocês e que a nossa noite realmente seja sempre uma boa conselheira para as nossas vidas. Graças a Deus.